Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E o versículo 8 diz o seguinte: se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó. O 9 diz o seguinte: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Oh, glória a Deus! Eu não sei qual é a situação que tu está atravessando, mas o Senhor é poderoso para ressuscitar, seja qual for a sequidão desta situação. Há aproximadamente uns 7 anos atrás, eu tive uma crise muito forte no casamento, muito séria. E, segundo meu esposo, não teria mais volta. E muitas pessoas, até mesmo da minha família, vieram trazer para mim esta frase, de que era para eu desistir, que não tinha mais volta. Eu me vi sozinha, aonde eu não tinha apoio de ninguém para recuperar o meu relacionamento, o meu casamento, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, pois eu já havia tido 2 relacionamentos anteriores da onde resultaram filhos. Primeiro relacionamento, muito jovem, com 15 anos, resultou um filho. O segundo relacionamento, com 19 anos, também resultou um filho, e o relacionamento não foi bem sucedido. E eu queria entender aonde estava o erro, o que estava acontecendo. Agora, no terceiro casamento, né, no terceiro relacionamento, eu ainda não era casada oficialmente com meu esposo, no terceiro relacionamento sem entendimento, o meu esposo, um homem de 46 anos que não tinha filhos, ele tinha o sonho de ser pai, mas foi diagnosticado pelo médico que não poderia ter filhos. E o seu sonho era ser pai de meninas, nós tivemos gêmeas. E depois, ali por volta de 1 ano das meninas, nós tivemos essa crise, não tinha, segundo ele, volta, não tinha retorno. E eu queria entender como alguém que deseja ser pai, agora, né, que é pai, entrega para os seus filhos uma família rachada. Né? A gente pensa nessas coisas, muitas pessoas vão pensar aqui nesse vídeo, talvez até comentem, como uma coisa muito simples, como algo muito simples, porque hoje a filosofia do mundo é essa, que a fila anda, né? Que a gente deve seguir o curso, em algumas situações sim, em outras a gente precisa entender. Né? É necessário um questionamento para que coisas sejam mudadas, e eu queria entender até quando eu seguiria me casando, até quando seguiriam as coisas não dando certo, e diante de uma situação de sequidão, diante de uma situação de impossível, onde nós brigávamos, nós chegamos muitas vezes, eu da minha parte, a agressão física, totalmente perturbada, tomando remédios, tive que tomar remédios fortíssimos para equilibrar a mente, para ter ali um equilíbrio emocional, às vezes sendo consoladas pelos bebês, pelas minhas filhas, literalmente, né, porque elas entendiam que eu estava triste, né, e mesmo assim muitas vezes eu não conseguia nem enxergar elas nessa situação. Eu tinha vontade de morrer, de me suicidar. Né? Eu estou falando aqui para pessoas que estão atravessando problemas dificílimos, problemas onde se veem totalmente abandonadas. E às vezes, querido, querida, existem pessoas que não te dão um conselho porque elas não querem te dar, ou talvez elas querem ver o teu mal, mas simplesmente porque elas não sabem. Elas não sabem, elas não têm para te dar. Né? E por algum tempo eu culpei algumas pessoas que eu tinha por amigas, algumas pessoas que eu considerava, tinha grande consideração, mas depois eu fui entender que essas pessoas não tinham a sabedoria necessária, o conhecimento necessário, a direção necessária para me ajudar. Né? Então aí acontece, né, que a gente deixa as mágoas de lado, né? Deixa ali aquele acúmulo de dores, de rancores de lado, né? E coloca ali a presença de Deus para preencher
esses lixos que o mundo traz na nossa vida. E o que aconteceu foi, eu vim de uma casa, né, cheia de culturas, de tantas culturas, tantas religiões que nós vimos hoje para tantos gostos, e eu não tinha direção, não tinha conhecimento, queria entender e não sabia, não tinha quem me ensinasse. Mas aconteceu foi, eu vou resumir aqui, né, tem muita coisa para falar, mas eu vou resumir, foi que aconteceu que eu tive um encontro com Cristo, e a partir de que eu tive um encontro com Cristo e comecei a entender que eu necessitava de mudança, e toda aquela acusação que eu fazia em cima do meu esposo, ela reverteu-se em mudança em mim. Eu comecei a olhar para dentro do meu lar, dentro da minha casa, como um lugar diferente. Comecei a trazer resgates pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dentro da minha casa começou a me dar uma visão nova de como tratar o meu esposo. E hoje eu te digo, nós não temos uma vida de comercial de margarina, né? Hoje nós fazemos a obra do Senhor com alegria. Hoje o Senhor Jesus entrou dentro da nossa casa, né? E nos trouxe a paz que nós precisávamos. Muitas vezes nós temos conflitos, muitas vezes nós temos dificuldades, mas hoje nós entendemos aonde está a raiz do nosso problema, né? E é isso que nós não sabíamos antes, era aí que nós não conseguíamos entender antes, né? Então Jesus disse que no mundo tereis aflições, desculpa porque tem uma obra aqui acontecendo e vai ter sons externos aí no ambiente. Então Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança agora está nele, porque ele venceu o mundo, né? Então eu quero te dizer aí, hoje nós não vivemos a vida do comercial de margarina, porque ela não existe, né? É uma vida fictícia, mas hoje a gente consegue identificar aonde está a raiz do nosso problema, e ali a gente ora a Deus, a gente pede a Deus a solução, a ajuda necessária para que a gente possa trazer um bom enfrentamento destes problemas, tá certo? Né? Hoje estamos aqui, já vamos fazer 10 anos no próximo ano aí de casados, né? Nós, a nossa família, servindo ao Senhor com alegria. Então eu quero te dizer, seja lá qual for a situação que tu está atravessando, que aos olhos humanos não tem saída, não tem solução. Lembra do versículo? Lembra da palavra? Jó, capítulo 14, lê lá, declara essa palavra dentro da tua casa. Fala, porque eu acreditava quando ninguém acreditava. Eu tinha fé quando ninguém via a possibilidade. Quando as pessoas olhavam nas nossas bagagens, a impossibilidade. Quando elas olhavam para as nossas vidas, tanto a minha e a do meu esposo, a impossibilidade de nós retornarmos. Mas eu olhava e eu acreditava que era possível. Isso é fé. Isso é fé. Eu só não entendia, mas eu acreditava que era possível. E chorei muito até que as coisas fossem solucionadas, mas eu quero te dizer, não desiste, não acontece do dia para a noite, precisa perseverança sim, mas quem persevera alcança a vitória, quem não desiste, principalmente em Deus, principalmente quem busca no Senhor, quem confia no Senhor, será como o monte de Sião e não será abalado. Alguém pode dizer desiste, não escuta. Continua buscando o teu objetivo, o teu alvo, seja lá qual for, seja a porta que se fechou na tua vida, seja lá no teu casamento, seja lá no teu trabalho, no teu emprego, no meio da tua família, seja com o filho. Eu não sei qual é a situação que tu está atravessando, seja com o teu negócio, mas não desiste, independente do que alguém tenha te falado. Perdoa essa pessoa e não desiste do teu objetivo, não desiste da restauração. Busca em Deus, clama a Ele, dobra os teus joelhos, porque é de graça. É de graça, tu não precisa pagar nada para ninguém, não precisa fazer grandes rituais. É dobrar o teu joelho e convidar a presença do Espírito Santo para a tua vida. E Ele vai te dar toda a instrução que tu precisa
para vencer, não só para vencer essa situação, mas o entendimento de qual o motivo que nós estamos aqui, de qual é o real motivo e por que que essas coisas todas aconteceram e estão acontecendo na tua vida e na vida de outras pessoas. Porque se nós, às vezes, muitas vezes, nós solucionamos o problema, mas a gente não vai na raiz. E quando a gente vai na raiz, a gente arranca o problema. E é essa palavra que eu quero deixar para a tua vida. Arranca o problema da tua vida. Arranca este problema. Não estou dizendo aqui que tu não vai ter problema. Não vem aí, tem muitas pessoas que vão colocar a palavra na minha boca. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente arranca raízes de problemas quando a gente tem entendimento. Tá certo? Então, eu quero te pedir, se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.